Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, estudando capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Preces Espíritas. Estamos, no dia de hoje, estudando os itens 26 e 27, aos quais Kardec deu o nome a esse trecho com o subtópico de Prece nas aflições da vida. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode concedê-los, quando tenham um fim útil e sério. Mas, como sempre, julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista e como as nossas vistas se limitam ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê melhor que nós e que só quer o nosso bem, pode recusar o que lhe pedirmos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, escuta com benevolência a súplica que neste momento te dirijo. Se o meu pedido é despropositado, perdoa-me. Se é justo e conveniente aos teus olhos, que os espíritos bons, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que eu não seja tomado por nenhum desânimo, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Bem, primeiro considerar que o tema das aflições, isto é, do sofrimento de um modo geral, é um tema capital na história da cultura e do pensamento humano. Desde que o homem pensa, desde que o homem raciocina, desde que o ser humano reflete a respeito da sua vida e das condições de vida que o cerca, dos desafios que o homem experimenta de maneira recorrente na sua jornada, isto é, os grandes embates aos quais ele está submetido e pelos quais ele passa, independentemente do tipo de cultura, de época, de tradição, porque há determinados sofrimentos que são de caráter universal. A dor de uma perda, por exemplo, de um ente querido, o sofrimento proveniente de uma separação afetiva, o sofrimento decorrente de uma calúnia, as dores que o sujeito experimenta de uma enfermidade, por exemplo, podem até variar o contexto e as circunstâncias, mas são universais e são inerentes à própria criatura humana. E é por essa razão que desde que o homem aqui no sentido de ser humano, reflete sobre a sua existência, o tema do sofrimento é um dos temas capitais, é um dos temas de primeira importância e que sempre esteve, de alguma forma, assim, em evidência nas cogitações filosóficas, religiosas e espirituais. Não é por outra razão que as grandes escolas de filosofia ao longo das épocas se firmaram em torno da vida, da questão existencial, de tentar entender a existência humana, mas, sobretudo, tentar dar um sentido ao próprio sofrimento. Afinal, por que a criatura sofre? Porque experimenta vicissitudes e porque experimenta também aflições que são geradas internamente em função de sofrimentos. Porque há os sofrimentos, digamos assim, estruturais, como eu falei, de caráter universal. A dor de uma doença é dor de uma doença em qualquer lugar. Mas há também a forma como o indivíduo enfrenta internamente. Porque há criaturas que sentem mais do que outras. Porque há criaturas que se afligem mais do que outras. Essas foram sempre questões que nortearam o pensamento filosófico, ancestral, a tradição cultural ao longo dos tempos, e não é por outra razão que grande parte de pensadores e de estudiosos se debruçaram sobre a temática. Inclusive, na filosofia, nós temos de um Sócrates e Platão até os estoicos, por exemplo. Todos eles, de alguma forma, tiveram reflexões e preocupações em torno do sofrimento, né?
Não é à toa também que a gente tem um budismo, por exemplo, a tradição budista foi firmada a partir de Buda como uma proposta filosófica e espiritual, uma doutrina religiosa de interiorização para lidar com o sofrimento humano. Aliás, tema básico das 4 nobres verdades do pensamento de Buda. É por essa razão que nós, portanto, vamos encontrar sempre o sofrimento sendo defrontado e sendo avaliado por poetas, por filósofos, por pensadores. Jesus não deixou de fazer considerações sobre o sofrimento, de maneira especialíssima, de uma forma invulgar e incomparável. O mestre, em alguns momentos, teceu considerações sobre o sofrimento. Em alguma medida, o Cristo fez, de alguma forma, uma espécie de exaltação e elogio àqueles que padecem sofrimentos e que se tornam humildes e conseguem lidar com o sofrimento de uma forma a ser resignados em relação ao futuro, colocação pouco compreendida ao longo das épocas, quando, nas suas bem-aventuranças, ele exaltou os aflitos porque seriam consolados. Capítulo 5 de Mateus. Mas não apenas isso. Jesus também, em determinado momento, chega a afirmar de maneira mais direta quando diz: no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa dizer que a conclusão do Cristo é uma conclusão otimista, tende bom ânimo, ou seja, em qualquer situação tende bom ânimo. O bom ânimo aqui é uma disposição perante as circunstâncias da vida, mas no mundo só tereis aflições é uma colocação muito interessante que Buda iria antes do Cristo estabelecer de uma forma, na sua primeira nobre verdade, quando vai dizer que a vida é sofrimento. Mas é claro que essa colocação não é uma colocação de natureza pessimista, de natureza rancorosa em relação ao mundo, desesperançosa. No mundo só tereis aflições. Jesus estabelece a ideia de que no mundo material nós estamos sujeitos a toda e qualquer sorte de vicissitudes que é próprio da matéria, que são próprios da matéria, essas vicissitudes. Tudo na vida material são esforços. Acordar, dormir, trabalhar, sobreviver, recolher bens materiais, conseguir elementos que mantenham a sobrevivência, se relacionar, interagir, cumprir horários, cumprir compromissos. Tudo isso é uma espécie de esforço. Esforço que é uma espécie de aflição, uma espécie de sofrimento. No mundo só tereis aflições pode ser ampliado dessa forma. Tudo na vida material exige esforços. Tudo na vida material exige uma espécie de dispêndio de energia. Tudo aquilo que eu desejo realizar no mundo material gasta a mim e gasta o próprio mundo material. Tudo na ordem da matéria é desgaste constante e incessante porque é próprio da natureza da matéria. E a matéria se desgasta, se altera o tempo todo do ponto de vista molecular, inclusive pelo próprio envelhecimento do corpo, pelas próprias alterações psíquicas e materiais inerentes à própria criatura humana. Então tudo no mundo material está sujeito a essas vicissitudes da própria vida material. Isso não deixa de ser uma espécie de aflição, portanto, sofrimento. As aflições aqui consideradas por Jesus é que todo trabalho é uma espécie de sofrimento, se a gente for pensar aqui no sentido mais amplo, mais elástico. Mesmo aquilo que é prazeroso não deixa de requerer esforços. O trabalho intelectual, o estudo, a preparação, a leitura, é uma espécie de sofrimento. O trabalho material, braçal, o desgaste de energia, a exigência física, também é uma espécie de sofrimento. Tudo no mundo são aflições nesse sentido, são sofrimento. Uma cozinheira que quer fazer uma comida, tudo aquilo é prazeroso, mas também é um sofrimento, porque dá trabalho na cozinha. Então tudo no mundo tem a ver com isso. O Espiritismo, entendendo essa colocação e resgatando a proposta de Jesus em espírito e verdade 18 séculos depois, vai estabelecer na sua mensagem clara, cristalina, como um diamante puro, como uma fonte de água limpa, quando vem estabelecer a realidade do sofrimento como tendo um sentido que tem raízes espirituais aquém do nascimento e além da morte. O Espiritismo vem estabelecer de uma maneira clara, coerente, cristalina,
por orientação do mundo espiritual, complementando a proposta de Jesus. Não porque Jesus disse uma proposta incompleta, mas porque na sua época, como explica Allan Kardec, a mentalidade humana ainda era muito limitada do ponto de vista do conhecimento da ciência e do progresso cultural, do amadurecimento, inclusive, de consciência, o amadurecimento das pessoas, da consciência, da mentalidade. É natural que Jesus não pudesse explicar tudo, não pudesse dizer tudo. E algumas questões especiais, algumas questões profundas do seu ensinamento ficaram em semente de maneira resumida. Ele colocou, não deixou de colocar, não deixou de apresentar as grandes verdades espirituais, mas muitas dessas verdades espirituais estavam, de alguma forma, veladas pela alegoria, pela metáfora que ele colocou, pelas parábolas com que ele apresentou, para ali, de alguma forma, abrigar as grandes verdades espirituais que no futuro a humanidade compreenderia melhor, entenderia melhor, com termos, com raciocínios, com compreensões, com entendimentos que na época ainda não havia. É por essa razão que algumas questões que Jesus apresentou ele não pôde desenvolver, não pôde aprofundar, não pôde elaborar, pela limitação da própria criatura humana, por toda essa limitação aqui descrita, por essa incapacidade, esse empobrecimento do entendimento humano daquela época, pela falta de compreensão e pela falta de progresso, de conhecimento, de descoberta, de ampliação da própria criatura humana que o engenho, o intelecto, o espírito humano ia engendrar ao longo dos tempos, ia desenvolver ao longo das eras. É por essa razão que o Espiritismo, chegando em época de maior maturação psíquica, intelectual e cultural, científica, vem explicar alguns ensinos do Cristo que ele, não desenvolvendo, deixou de maneira mais assim econômica, de maneira sucinta, e o Espiritismo vem ali desdobrá-lo, vem esmiuçar aquelas grandes verdades de Jesus e ao mesmo tempo resgatar o espírito essencial do cristianismo primitivo, porque as grandes verdades já estão lá, em germe, já estão lá, em semente, já estão lá na sua origem, e o Espiritismo vem explicar, portanto, essa proposta, esclarecendo com base nas informações agora claras do mundo espiritual a respeito do sofrimento. Por que nós sofremos? Dando, inclusive, um caráter, um sentido pedagógico, um sentido educativo, um sentido espiritual para as dores, as provações. O Espiritismo explica que há aflições que têm causas atuais, quando o próprio sujeito, em face da sua inferioridade, o que significa dizer que há determinados sofrimentos que são produzidos pela própria natureza inferior do espírito do ser humano, pela própria natureza sua, ele gera sofrimentos para ele mesmo, e é por essa razão que há as causas atuais das aflições, como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. As causas atuais têm a ver com o tipo de vida que o indivíduo tem, ou seja, as escolhas que ele faz que vão gerar aflição nele nesta vida. Por exemplo, o indivíduo se alimenta mal, o indivíduo se alimenta em demasia, tem hábitos de vida negativos e aí gera para ele um problema de saúde. Portanto, causas atuais. A causa está no estilo de vida dele, no tipo de conduta, no tipo de escolha que ele faz na vida presente. E que, em última instância, tem a ver com as suas imperfeições morais, com seus limites morais, porque as imperfeições morais é que gerarão determinadas condutas, ou então as virtudes também, vão gerar determinadas condutas que vão repercutir nas consequências dessas condutas na própria vida. Então, no caso em pauta, seriam experiências de sofrimentos produzidos pela própria imperfeição humana, e essas imperfeições gerando esses sofrimentos têm por finalidade amadurecer a própria criatura humana a respeito dessas imperfeições. Então o indivíduo contrai diabetes, no exemplo que eu disse, ou então fica hipertenso, ou então tem uma série de problemas de saúde por conta de uma alimentação desregrada e negativa, e ele próprio, nessa vida presente, começa aí a dosar, a se cuidar, aí vai para o médico, vai para o nutricionista, aí reequilibra, aí faz uma reeducação alimentar, se for o caso de um problema mais sério, tem que tomar medicação, e aí ele vai se cuidando, fazendo aquilo que ele não fez nesta vida mesmo. Então ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo a sua relação com a comida, a sua relação com a alimentação e assim por diante. Kardec, no entanto, vai dizer que há causas que são anteriores, causas em que o indivíduo não desencadeou, cuja conduta dele não justificaria esse tipo de problema atualmente,
mas que aparecem essas aflições e cuja causa não está nessa vida, mas aí sim em reencarnações anteriores. No caso da área da saúde, um problema que já vem na sua genética, que pode ser oriundo de vidas passadas, ou então uma problemática moral, uma problemática espiritual, uma problemática psicológica, uma problemática de saúde mental e assim por diante. Em um ou em outro caso, em ambas as situações, sempre há um caráter pedagógico com relação a essas experiências, a essas vicissitudes. Um caráter, portanto, pedagógico, um aspecto pedagógico que faz, objetivo principal, o indivíduo amadurecer, o indivíduo aprimorar-se como sujeito, como ser humano, o indivíduo crescer como espírito imortal que é e alcançar, portanto, plenitudes, alcançar bem-estar, alcançar amadurecimento maior, mesmo que com lágrimas e com suores na vida presente. Porque a verdadeira plenitude, a paz interior do ponto de vista do espírito, nem sempre é a alegria terrena. Às vezes a alegria terrena, feita de sorrisos e de gargalhadas, é uma grande tristeza da alma. Daí a gente vê uma sociedade muito gargalhenta, muito barulhenta, muito feita de risos exteriores e muito consumidora de medicações psiquiátricas, de estabilizadores de humor, de antidepressivos, nada contra aquelas pessoas que estão passando por um tratamento que precisam se submeter à medicação, mas de alguma forma é sintoma de que alguma coisa não vai bem em nossa sociedade e é uma sociedade, portanto, de muita gargalhada, mas de pouca alegria interior, esse júbilo que às vezes essas coisas convivem juntos. Então, há um aspecto pedagógico, portanto, um aspecto pedagógico em toda sorte de sofrimento. Allan Kardec diz mais, vai dizer que o modo de encarar a vida humana faz toda a diferença e afeta a nossa própria forma de lidar com os sofrimentos. Se eu tenho uma visão espiritual mais ampla, Kardec vai dizer, se assemelha a alguém amadurecido e cujos problemas atuais têm uma dimensão muito menor do que normalmente se dá aquela pessoa materialista, apegada, que valoriza em demasia. O homem muito apegado às coisas terrenas, afirma Allan Kardec, assemelha-se a uma criança que se apega em demasia ao seu brinquedo e considera o mundo dela o próprio brinquedo. Então, é essa perspectiva que Kardec chama o ponto de vista que faz o indivíduo sofrer mais com determinadas dores na Terra ou faz ele ter uma relação com o sofrimento mais tranquila, mais amena, mais digamos assim, harmonizada, mais equilibrada e assim por diante. Então, o que Kardec vai dizer nesse sentido tem a ver com resignação. Ele estuda resignação, que é uma palavra muito mal compreendida hoje. Quando a gente fala em resignação, as pessoas já pensam em acomodação, em aceitação passiva de algum problema, em não tem jeito não, então vou aceitar e ficar assim, atormentado e até acabrunhado. Não. A resignação explicada pelos espíritos não tem nada a ver com a acepção atual que se dá ao termo resignação. Tem a ver com duas expressões atuais. Ressignificação, olhar e dar um sentido para aquilo, e até se o sentido for negativo, tentar encontrar um outro sentido para aquilo, e resiliência. A resignação que o Espiritismo estuda é a junção de resiliência e de ressignificação, porque é compreender as coisas de um outro ponto de vista, um ponto de vista espiritual, e resiliência é adaptar-se e conseguir lidar com aquilo de uma maneira harmônica, de uma maneira equilibrada, de uma maneira tranquila. A resignação, portanto, envolve esses dois valores tão apregoados hoje pelas doutrinas psíquicas contemporâneas. E a prece é esse exercício de resignação, particularmente a prece diante dos sofrimentos. A prece nas aflições da vida é muito mais uma ferramenta de desenvolvimento desse repertório, dessa competência espiritual, emocional, que é o desenvolvimento desses potenciais de resignação. A resignação, nesse sentido, é uma força que se faz na fraqueza, como dizia o apóstolo Paulo. Há uma velha história associada a Brahma, que conversou com o rio Ganges, é uma metáfora, e Brahma teria perguntado ao rio Ganges, por que quando eu jogo determinadas árvores aqui, por exemplo, alguns arbustos que eu jogo, você estraçalha eles? E aí o Ganges teria respondido, porque eles são inflexíveis. E eles vêm para cá, e eu com as minhas águas, e eles acabam sendo quebrados. E, no entanto, disse o rio Ganges, quando você joga alguns carvalhos e algumas plantas
cuja haste é dobrável, as minhas águas os levam para outros lugares, mas eles, por serem flexíveis, são mais fortes. Essa história, essa metáfora ilustra muito bem a ideia de que a resignação não é uma fraqueza, muito contrário, é uma força na fraqueza. Como dizia Paulo, porque quando eu me fiz fraco, aí é que eu fui forte. Essa ideia de que o indivíduo que é flexível, não é um indivíduo fingido, hipócrita, é um indivíduo flexível que sabe lidar com o problema, com as armas que o problema apresenta e com a inteligência que o problema exige. Esse indivíduo flexível, ele enfrenta os vendavais e permanece forte. Porque nem sempre força e rigidez, a rigidez é uma espécie de fraqueza. Então, a prece é um exercício dessa resignação que envolve flexibilidade, envolve compreensão madura e emocionalmente inteligente, né, de inteligência emocional em relação ao sofrimento. A oração, especialmente a oração diante de uma prova, diante de um sofrimento, o pedido oracional pode ter uma força incrível, porque quando o indivíduo sofre, eu já tive a oportunidade pessoalmente de viver isso, na hora que a gente está sofrendo, a nossa prece parece ter uma força maior. Eu nunca me senti tão em sintonia com o alto em momentos que eu estava com dificuldade até de verbalizar por conta do sofrimento. Porque o sofrimento faz as almas olharem as coisas com um valor diferente, quase sempre. Quase sempre quando a gente olha as coisas materiais, quando a gente está muito sofrido, as coisas perdem um pouco o sentido, um pouco o valor. Não tem aquele valor de apego que a gente tinha antes, né? Muda a visão. Então, as coisas não têm aquele valor que a gente dá quando a gente está alegre, que a gente se torna um pouco egoísta. Quase sempre quando está tudo bem com a gente não olha para o lado, a gente é insensível para o próximo, a gente é insensível ao sofrimento. Mas quando a gente sofre de maneira assim profunda, a gente tende a viajar para dentro. E as coisas de fora perdem um pouco o valor que a gente dá. A oração, nesse estado de ânimo, alcança uma potência e uma espiritualidade muito grande, uma espiritualidade muito maior do que nós normalmente aí atribuímos. A prece, a gente já falou, é uma espécie de educação do desejo. No momento da oração, eu estou também educando o meu desejo. Eu estou também ali desenvolvendo os meus potenciais de pedir. Pede, obtereis. Então, quando eu oro, eu estou também exercitando essas forças, eu estou exercitando essa pedir, obtereis, e o pedir, o se abrir para o mundo espiritual para saber receber ou não. Aliás, para saber sempre receber. A prece é uma espécie de desenvolvimento de habilidades para saber receber. E a gente sempre recebe alguma coisa, mesmo quando a gente não tem o nosso pedido atendido, como diz Allan Kardec. O texto de Allan Kardec é um texto que toca em conceitos que a psicanálise, muito depois dele, vai estudar, o desejo, né? E o desejo, até que ponto o desejo que a gente tem é benéfico ou maléfico, a psicanálise estuda isso. Tem desejo nosso que é legítimo e tem desejo nosso que não é legítimo. Tem desejos nossos que causam sofrimentos e o sofrimento não é eu desejar para ter o meu desejo atendido, mas o sofrimento é o próprio desejo, o próprio ato de desejar. Eu conversava com uma pessoa hoje, mais cedo, e ela dizia que a compulsão dela por compras é uma coisa que causa um sofrimento tão grande a ela, porque não é o desejo, não é o comprar e desfrutar daquilo que ela comprou, mas é a própria sensação de comprar, consumir e pronto. E depois o objeto que é comprado ela nem usa, porque perde totalmente sentido. Então o impulso era apenas de comprar. Esse desejo causa sofrimento. Então há muitos desejos que não é ter o desejo atendido que vai solucionar. É o próprio desejo que já é um sofrimento. E há outros que são desejos naturais. A psicanálise vai dizer que é impossível não desejar alguma coisa, porque nós somos seres desejantes. E aí há uma dissonância com o pensamento budista que costumava dizer que quem deseja sofre. Quanto mais desejo eu tenho, mais sofrimento eu vivencio. O budismo vai falar isso. Mas o desejo no budismo é essa ambição do ego, né? Porque, de fato, a aspiração, expectativa, o ser humano sempre tem e é impossível viver desprovido dessas expectativas. Então, a prece é uma espécie de educação do desejo. Exercício do desejo. Então a prece é uma espécie de educação do desejo. Na experiência oracional, eu estou educando o meu pedir
com o pedido. À medida que eu peço, eu educo o meu pedido. Por exemplo, relação com pais e filhos. Os filhos tendem a pedir as coisas para os pais. E nesse pedir, nesse relacionamento de dar ou de recusar, os pais vão educando o desejo dos filhos. Isso que a psicanálise, a psicologia fala. Então isso é muito interessante porque a gente tem essa experiência com o divino, nas relações com o transcendente, com o espiritual. Ouvindo há poucos dias uma psicanalista muito famosa, Maria Rita Kell, ela fez uma consideração super interessante. Ela dizia sobre a ideia de que é importante para os pais a função de dar limite, porque esse limite estrutura psicologicamente a estrutura psíquica do sujeito. E que a ideia do ceder sempre, do dar sempre, do dizer sim sempre, a depender do caso e a depender do contexto, é justamente não apenas prejudicar a criança, mas é justamente passar uma mensagem de falta de amor. Por quê? Porque é fácil eu ceder, é fácil eu dizer sim, especialmente quando é um sim que vai ser prejudicial para o filho. Então, aquele pai, aquela mãe que quase sempre diz sim para tudo e aceita tudo e concorda com tudo e cede a tudo, no inconsciente do filho, no inconsciente da criança, é transmitindo uma mensagem de que eu não me importo com você. Eu não me importo com você, eu não estou muito prestando atenção em você e por isso que eu cedo tudo. Daí ela dizia ainda, Maria Rita Kell, que é importante os pais saberem dizer não, né? Claro, dizer um não que seja apropriado ou não. Não dizer um não de maneira injusta, porque também a alma do filho fica indignada com aquilo e gera outros conflitos. Mas quando a coisa é improcedente, dizer não e conseguir estabelecer as recusas necessárias, né? Imprimir, portanto, as frustrações necessárias ao amadurecimento, né? E que quase sempre aqueles pais, né, que chatearam os filhos, mas que chegaram junto para dar o limite, para dizer não, instauraram de alguma forma uma relação de importância, de afeto, de preocupação, que mais tarde vai ficar essa mensagem de que ele implicava porque se importava. Ele estava ali e por isso me dizia não. Por amor ele me dizia não, dava o limite e assim por diante. Uma das bons estudos da psicanálise é com relação, por exemplo, a sujeitos, por exemplo, muito impulsivos e que transgridem a sociedade, às vezes usuário de drogas. Por que isso? Porque quase sempre, quando a gente vai ver, do ponto de vista da psicanálise, faltou a lei. Né? A ideia dimensionada na psicanálise freudiana do superego, a instauração da lei, do nome do pai, como se diz na psicanálise lacaniana. O que é isso? É a ideia do limite. O limite que não foi dado. Não é simples assim, esse menino não tem limite. Não é simples. É algo mais complexo do ponto de vista simbólico, mas que quase sempre tem a ver com essa experiência de referências, de freios morais que a criança não teve e o adolescente também não teve. E mais importante do que essa referência é a ideia de que esses freios colocados por figuras parentais passam a mensagem de que ela era amada. Ela se sentiu amada justamente no freio, no limite saudável. Não é um limite que destrói a autoestima do filho, mas no limite saudável é uma forma de passar a mensagem, porque no fundo, no inconsciente, o filho, em formação, gosta do limite. Gosta de ser enquadrado, gosta de ser estruturado. É uma forma também de a gente prepará-los para a vida e o inconsciente absorve como uma mensagem de amor, de aprender a ser amado. E tudo isso eu estou dizendo, eu estou aqui colocando, porque a relação com o divino também. À medida que a gente ora, inclusive nas aflições, o próprio ato de oração já é um exercício do pedir, do abrir-se. E a depender do pedido atendido ou do pedido não atendido, o indivíduo está amadurecendo através do pedido. Não foi à toa que São Francisco de Assis, quando começou com o movimento franciscano da ordem, o que é que ele fez? Ele começou a mendigar com os seus primeiros discípulos e a pedir comida, a comida de hoje, alguma coisa. E aí, certa vez, perguntaram a ele, por quê esse pedido? E ele respondeu mais ou menos assim, que era para exercitar pedir e exercitar a experiência de ouvir nãos, ouvir negativas, porque isso seria essencial para o desenvolvimento da verdadeira humildade. Exercitar o pedido, mendigar, pedir comida e ouvir não, ouvir recusas,
que aquilo era essencial para o desenvolvimento da verdadeira humildade. Olha só que compreensão do Santo de Assis, esse gigante da caridade. Por quê? Porque a gente tem desejo e tem necessidades. E boa parte dos nossos desejos são falsas necessidades que a gente estabelece ao longo dos tempos, ao longo dos processos, né? Kardec já havia recebido dos espíritos que as falsas necessidades que o homem atual cria para si mesmo é fonte de muitas aflições. Por isso, às vezes, na prece, eu estou corrigindo as minhas falsas necessidades, eu estou alterando a minha forma de desejar, porque eu sempre estou desejando. O próprio ato de mentalizar um desejo, pede e obtereis, mas a prece é uma espécie de reavaliação desse desejo, seja no desejo que é atendido, no pedido que é atendido e no pedido que não é atendido. Oscar Wilde costumava dizer que a melhor forma de prejudicar o ser humano é atender todos os seus desejos, é ceder em todos os seus desejos. E se Deus quisesse prejudicar o ser humano, atenderia todos os seus pedidos. Então essa mais ou menos é a mensagem que está na colocação de O Evangelho segundo o Espiritismo, prece para as aflições da vida. O que não significa dizer que a gente não possa abrir para orar. E o próprio ato de orar é uma espécie de ato de amor, especialmente quando a gente ora por outrem, pedindo por outrem, ou para si mesmo. Mas ter em mente que, às vezes, quando a gente ora para melhorar as aflições da vida, não é necessariamente ter as aflições retiradas de nós, mas ter ferramentas e ter qualidades interiores para lidar com as aflições de maneira melhor. E para aproveitar o máximo possível das aflições enquanto elas durem, para avançar espiritualmente. Porque eu posso passar por uma aflição e ficar revoltado, e me transtornar, e perder os frutos da aflição, me degradar, e até ficar uma pessoa mais revoltada e pior. E eu posso passar por uma aflição e dar quilômetros aí de avanço espiritual. A dor em si mesma nem melhora, nem piora o indivíduo. Pode revoltar ou pode amadurecer conforme eu lide com ela e à medida em que eu extraia dela o melhor que a experiência dolorosa tem para me ensinar, a fim de que eu possa acelerar e aprimorar-me, desenvolvendo a sensibilidade e o sentimento superior no atrito com o sofrimento e com as vicissitudes, portanto, as aflições da vida material. Muito obrigado, muita paz e até a próxima.